Bom dia! Sejam muito bem-vindos novamente, né? Estamos aí desde ontem, com muito além de novembro, discutindo práticas antirracistas, né? Hoje é a nossa terceira mesa. Ontem nós tivemos uma mesa às 11 horas, com desafios para uma comunicação antirracista. Contamos aí com a presença do jornalista e escritor Tom Farias. Contamos também com a presença do publicitário e dono da agência Freakout, Robson Rodrigues, e com a professora Elisângela Nogueira, né? Nessa primeira mesa foram faladas questões tanto da letras, da publicidade, como do jornalismo, para desafios para exatamente para a inclusão e questões que a gente enfrenta há muito tempo, né, há muitos séculos de racismo. E esse seminário, na verdade, ele busca repensar, né? Busca trazer conhecimentos para vocês que estão assistindo, participação, reflexão. Na mesa da tarde, das 5 horas, nós tivemos aí a continuidade dentro dessas questões, colocando o escritor e cartunista Antônio Junião. Foi maravilhosa, ele exatamente colocou através dos desenhos, através dos cartoons, através das ilustrações, como se falta a questão da representatividade negra, né? Como esses temas são muito silenciados, como esses temas eles são muito velados. E essa discussão aqui que a gente está levantando hoje, que vamos estar discutindo a equidade racial no racismo, e a questão do discurso e na prática, né? Então, falamos bastante na questão do discurso e agora vamos também colocar a questão da prática, tá? Então, eu agradeço demais a presença de todos vocês para juntos, né? Então, no Mackenzie a gente tem uma grande maioria brancos, mas isso não quer dizer que não do nosso interesse, muito pelo contrário, né? Como ontem foi colocada, muitas das questões racistas foram criadas pelos brancos, e se nós brancos não tivermos essa voz ativa de inclusão, esse racismo ainda vai continuar. Tá? Então, essa fala de um manifesto exatamente para estar dando visibilidade. Então, eu abro a mesa, a professora Cristina ela estava com um problema de áudio, não sei se tá dando para a professora Cristine entrar, mas eu vou aqui primeiro já, né, agradecendo vocês, agradecendo também a minha parceria, hoje eu estou aqui na mesa sozinha, né, como organizadora, mas estão aí as professoras Vanessa Oliveira e a Patrícia Paixão, que levaram à frente esse desafio, então agradeço, assim, imensamente as professoras, e a ideia dessa mediação era exatamente ter a professora Cristine, que é a professora de letras, né, da Letras, e que estaria mediando, coordenando a sessão. Então, vamos ver se a gente consegue. Acho que ela deu algum probleminha no áudio dela, que ela estava no Mackenzie e acho que o aparelho não conseguiu. Então, a gente vai já apresentar o mediador, que é um aluno maravilhoso. Então, a gente fez essa questão de colocar, de dar essa visibilidade para que os alunos falassem, um aluno de jornalismo, que é o Bruno Xavier. Então, convido aqui para estar participando desse encontro, desse seminário tão importante. Passo a bola para você, Bruno, para você estar aí apresentando e mediando essa mesa tão importante.
Bom dia, obrigado, Mirtz. Bom dia a todos que estão aí no chat, todos que estão aqui na plataforma comigo. Queria começar agradecendo a todo mundo que está aí comentando, está no chat, está acompanhando a gente. Agradecer também as organizadoras desse evento, a Mirtz, a Patrícia, a Vanessa, em especial a Vanessa, que me convidou para estar aqui de mediador. Eu sou o Bruno, sou estudante de jornalismo no 6º semestre do Mackenzie, então estou ali no finalzinho, ano que vem já termino, se Deus quiser. E é muito importante a gente ter um evento desse aqui para falar das pautas raciais para muito além de novembro, né? A gente está numa faculdade particular, a gente está no bairro mais de elite de São Paulo, então é importante a gente parar e olhar para esse ponto, pelo menos nessa data, nesse dia de comemoração, nesse mês de comemoração, né, do Novembro Negro, mas é muito importante a gente olhar também para os outros meses, porque a pauta negra ela não se dá só em novembro. Pessoas negras morrem todos os dias, pessoas negras sofrem racismo todos os dias do ano. Então, por isso, esse evento, para muito além de novembro. Eu vou ficar aqui de mediador, então vou ficar de olho nas perguntas. Vou selecionar algumas perguntas para a gente fazer para as nossas convidadas no final do evento. Então, podem perguntar bastante, vou selecionar as melhores. Então, acho que a gente já pode começar apresentando as nossas convidadas. Eu vou começar apresentando, então, a Bruna Rocha. A Bruna, ela é jornalista, ela é doutoranda em comunicação e cultura contemporâneas, ela pesquisa o discurso, a mídia e questões sociais. Ela é idealizadora da plataforma Semiótica Antirracista e ela atua como professora e consultora em posicionamento discursivo e assessora de comunicação do programa Corra para Abraço. Então, pode colocar a imagem da Bruna aí? Bom dia, Bruna, tudo bom? Eu não sei se a Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui com você. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente tem aqui também a Midian Noelle. A Midian ela é jornalista, ela é mediativista e ela é mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Ela é colunista para pautas sociais do jornal Correio, ela é líder do programa Marielles do Fundo Baobá, ela ministra cursos sobre comunicação antirracista e estratégica para organizações sociais e atua no campo internacional da sociedade civil para a promoção da equidade racial. Bom dia, Midian, tudo bom? Bom dia, Bruno, que bom estar aqui com vocês, estar aqui também com a Bruna, que eu conheço de longa data. Prazer ter aqui vocês. Uma coisa muito importante para falar é que cada um vai ter 15 minutos para falar, para dar a sua contribuição, mas se sintam livres para uma trocar com a outra, para interromper e para adicionar, né? Eu vou começar aqui com a Bruna, então vou tirar aqui as outras câmeras e deixar só a Bruna para falar. Pode começar, Bruna. Bom, quero agradecer mais uma vez, e em nome da Vanessa, agradecer à Faculdade Mackenzie pelo convite e saudar a iniciativa. Como vocês mesmos falaram, não é muitas vezes da cultura das instituições privadas, de espaços de maioria branca, promover esse tipo de debate, e está mais do que na hora de toda a sociedade se responsabilizar com a agenda de combate ao racismo. Dizer também que é uma honra estar aqui dividindo mesa com Midian, que é uma referência para mim e para todas nós. Nós somos aqui da Bahia e do Brasil, enfim, uma jornalista negra que vem fazendo diferença através da sua prática ativista também. Saudações, Midi. Bom, quando Vanessa propôs a ideia da mesa, ela sugeriu que eu trouxesse, né, um pouco da experiência da plataforma que eu coordeno, que é a Semiótica Antirracista, e eu vou pegar, a partir dessa experiência prática, qual é a reflexão que eu me encontro hoje. Tentar, né? 15 minutos é pouquinho tempo, mas tentar fazer um resumo a partir dessa experiência. Como o Bruno falou, eu sou pesquisadora, doutoranda em comunicação e culturas contemporâneas, e enquanto pesquisadora negra, nós enfrentamos diversas barreiras institucionais para nos sentirmos, inclusive, autorizadas a falar sobre determinados temas, a assumir a posição de docência, assumir posição, inclusive nos assumir enquanto sujeito de processos históricos. Então, a iniciativa da plataforma, ela surge muito a partir dessa reflexão, eu e o meu sócio, que é um amigo também, parceiro, e também vem dessa mesma circunstância socio-racial, né, um jovem
negro, periférico, que entra na universidade a partir das cotas, então temos essa mesma trajetória e percebemos, dentro das nossas vivências, eu vindo de movimento negro, movimento estudantil, movimentos de juventude, por um lado, por outro lado, com a experiência da universidade, do espaço da análise do discurso, como um espaço também de empoderamento e de compreensão da realidade, de produção de leitura da realidade, a gente compreende que a pauta racial e a pauta do discurso precisavam caminhar mais juntos. E, na circunstância da pandemia, vimos que tinha um conjunto de pessoas propondo cursos, propondo iniciativas de compartilhamento de informação, e aí decidimos construir um curso, que é o nosso principal produto hoje, né, que é o Racismo e Mídia no Brasil, uma abordagem semiótica, apostando, inclusive, numa disputa desse campo, que é um campo que historicamente também foi muito elitizado, muito embranquecido, um campo que é forjado nos países nórdicos, é um campo que surge, de fato, na Europa, mas que, no entanto, oferece um conjunto de ferramentas práticas, metodológicas e um conjunto de chaves analíticas que nos ajudam a pensar o racismo, especialmente o racismo à brasileira, que é esse racismo forjado no mito da democracia racial, esse racismo forjado numa prática um tanto quanto cínica, um tanto quanto invisível, e é neste aspecto invisível do racismo que nós nos propomos a investigar. Quando vocês falam, e a gente costuma falar, né, sobre teoria e prática, ou discurso e prática, eu acho que uma primeira provocação nesse sentido é que o discurso é uma prática e toda prática é um discurso. Essas coisas, elas estão muito imbricadas. Não é à toa que quando a gente pensa o racismo enquanto esse processo histórico, sistêmico, a gente vai ter um conjunto de fenômenos práticos e dados, violência, morte, encarceramento, invisibilização. Mas toda essa prática social, ela está arregimentada, sustentada simbolicamente no discurso. Se não há discurso e uma linguagem que estrutura essas violências elas não se sustentam. Então, essas violências práticas, que vai desembocar numa abordagem policial violenta, que vai desembocar numa abordagem de emprego racista, por exemplo, numa entrevista de emprego, que vai desembocar num conjunto de constrangimentos que pessoas negras, não brancas, racializadas, indígenas vão encontrar em diversos espaços institucionais que, teoricamente, deveriam ser para todo mundo. Esses constrangimentos, eles são construídos sobretudo em linguagem. E mais, há um conjunto de impeditivos psíquicos e subjetivos na nossa própria vivência enquanto pessoas racializadas, que também estão na ordem do discurso e também estão na ordem do simbólico, e que nos interditam antes mesmo da instituição nos interditar, ou seja, nós nos forjamos muitas vezes, nós que somos forjados, temos nossas subjetividades forjadas nessa sociedade racista. Nós muitas vezes construímos mecanismos inconscientes de auto-interdição antes mesmo da instituição que nos interdita. Portanto, acreditamos ser urgente, sobretudo no momento em que o simbólico assume. O simbólico sempre teve um papel fundamental de mediação da realidade, das relações sociais e das relações de poder. Conforme a gente vive o que a gente tem denominado como mediatização profunda, aprofundamento da mediatização, ou seja, cada vez mais os mídia, esses dispositivos tecnológicos em que a imagem e a linguagem são de fato, constituem de fato essa nova ambiência através da qual as disputas e as opressões e as resistências têm ocorrido, mais ainda a gente tem que ter atenção
a esse papel do simbólico, a esse papel da comunicação, a esse papel do discurso na produção de um novo modo de vida, de novos modos de vida. Isso passa por disputa de política pública, isso passa por disputas de valores, mas isso passa, sobretudo, por disputa de concepção, de olhar, né? Com que olhar as pessoas veem o racismo? Com que olhar a gente vê o racismo? Com que olhar nós nos vemos nesse sistema racista? Então, é um pouco sobre isso assim que eu venho me dedicando, tanto do ponto de vista coletivo, a partir da plataforma, do grupo de pesquisa e de tantas frentes que eu integro, inclusive no meu trabalho, que é o programa Corpo a Braço, em que eu construo uma estratégia de comunicação que ela é fundamentalmente pautada no combate ao racismo e no combate ao estigma de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, usuárias de álcool e outras drogas, que, no caso, em sua maioria são pessoas negras, racializadas, e que, inclusive, é um papel, uma tarefa que a colega Midian também já cumpriu e deixou um legado impressionante, mas também como pesquisadora individual e como sujeito, eu venho me dedicando cada vez mais a essas questões. Tenho encontrado na psicanálise também um caminho muito interessante para pensar essas questões, para me repensar enquanto sujeito, para me reposicionar no discurso e, a partir daí, ter um outro vigor também para resistir, para combater o racismo e para construir um outro modo de vida para mim e para o ambiente que eu vivo. E pensando na psicanálise, já caminhando para o fim, que eu imagino que eu queria até, se vocês puderem sinalizar aqui, não sei se alguém está marcando tempo, eu me perdi um pouco, mas eu acredito que eu devo estar já nos minutos finais. Do ponto de vista da psicanálise, eu queria convocar Fanon, que o Fanon vai dizer que a negritude, visto que a humanidade, nessa cultura ocidental, racista, colonial, a partir da prática colonial, a partir da experiência colonial que vivemos e vivemos até hoje, que apontou um modelo de humanidade, né, pautado no corpo branco, que a experiência de negritude vem se constituindo como uma zona do não ser. Uma zona do não ser. E pensar essa zona do não ser é muito atual, ainda hoje. Ainda que estejamos colhendo e mantendo processos de resistência históricos, ancestrais, colhendo alguns dos frutos. Nós já vivemos num outro momento histórico aqui no Brasil, em que fomos frutos de políticas públicas, que por sua vez foram frutos de tensões dos movimentos negros, tantos que houveram, desde os malês até o MNU, e construindo vitórias também para essa população. Mas, em paralelo às nossas vitórias, tem resistência, continua havendo negação, continua havendo mecanismos de recalque, e esses mecanismos eles estão cada vez mais sofisticados e sutis. Por isso que eu acho que a psicanálise ela vai nos dar muitos caminhos, né, para pensar os desafios de combater o racismo hoje, em que grandes empresas assumem a pauta racial, mas muitas vezes a esvaziam historicamente. Contratam muitas vezes um corpo negro, mas destitui toda a luta histórica e coletiva, individualiza, traz para o âmbito da performatividade algo que é muito mais profundo, muito mais estrutural. Então, você vê aqui na Bahia, por exemplo, tem uma empresa que está com uma programação, né, focada na pauta racial, mas dentro dessa mesma empresa a gente tem um profissional sendo demitido porque tirou uma garrafa de café ou uma máquina de café da sala do diretor. Então, é o auge do colonialismo, e essa mesma empresa tem interesses mercadológicos na pauta racial. E como é que a gente disputa esse discurso? Como é que os profissionais que estão ali interessados em, de fato, fazer combate ao racismo, dialoga ou tensiona dentro dessa estrutura? Mas como é que a gente
entende também quais são os limites e contradições e as potências. Como disputar? Como disputar, inclusive, o mainstream da comunicação, entendendo que esse modelo de negócio é um modelo que dificilmente vai ser antirracista, porque é um modelo do monopólio, e no modelo do monopólio não cabe o nosso povo. Então, não dá para pensar representatividade num modelo de mídia que a gente tem hoje, porque a gente vai ter um conjunto de iniciativas, 90% das iniciativas, que não vão alcançar a mesma visibilidade. Então, eu concluo dizendo que existem desafios e tarefas muito complexas para o combate ao racismo hoje, neste momento onde todo mundo quer uma fatia dessa pizza. E eu acho que é uma grande aposta que as pessoas se empoderem a partir dessas ferramentas do discurso, a semiótica, a psicanálise. Eu acho que é um caminho muito interessante para a gente conseguir trilhar esse caminho escuso, meticuloso e ardiloso, que é o caminho que o racismo estrutural nos coloca no Brasil, para estar desviando a todo tempo e construindo uma coisa nova. Não sei se eu dei conta, gente, não sei se eu consegui me fazer entender, mas como são provocações iniciais, 15 minutos, eu vou ficar por aqui e aguardo aí também para a gente continuar conversando. Obrigada. Falou bem sobre assuntos muito relevantes. Muito legal isso que você falou do racismo brasileiro, da individualização, invisibilização do problema do racismo, de como isso passa ao largo, como se a gente não tivesse esse problema no Brasil, porque a gente tem miscigenação, sendo que a própria miscigenação foi fruto de muita pressão colonial, muita pressão racista, muito estupro de pessoas escravizadas, e também essa questão da disputa de olhares sobre o racismo, sobre como a gente vai vencer essa invisibilização, se a gente não consegue disputar, se a gente não está na mídia, porque a mídia é concentrada numa elite branca, a mídia é muito concentrada em poucas famílias, poucas elites, que não se abrem, e quando se abrem num sentido de liberalização da pauta de racista, de uma individualização, de temos um apresentador ou uma apresentadora negra, mas não mudamos em nada na nossa estrutura. É o esvaziamento da pauta, você colocar uma coisa estética para não mudar nada, só para dizer que mudou. É muito legal isso que você colocou, mostra bastante sobre o nosso atual estado da mídia e perspectivas de mudança, que são muito difíceis. Queria chamar agora a Midian, poder colocar a câmera dela aqui. E aí, Bruno? E aí, Midian, tudo bom? Tudo bem. Posso compartilhar uma apresentação aqui? Claro. Eu preciso, né, gente? Porque aí vou ter que compartilhar minha tela inteira, misericórdia. Rapaz, estou acertando isso aqui não. Eu vou fazer assim, eu vou lendo aqui, é melhor. Tudo eu vou bem. Seguindo aqui porque tem. Vou marcar aqui 15 minutos, então, pode falar. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradecer a todas, né, todas as professoras que estão aí, professores que estão por trás, os alunos também, sobretudo agradecer a Vanessa, e aí, enquanto uma mulher negra do movimento feminista negro, né, eu me posiciono assim, porque eu sei que o movimento feminista, existem muitos, e o que eu estou é o feminista negro, e no movimento negro, enfim, né, é tomado muito pelas masculinidades tóxicas, né? Então, eu me posiciono assim. Eu quero dizer que tanto eu quanto Bruna, que eu saldo que a gente está aqui, a gente é insubordinada, a gente é insubmissa e a gente é insurgente. Por quê? Porque a gente ocupa espaços que disseram que não eram espaços para nós. Assim como acredito a Vanessa também, né, que é uma professora, uma mulher negra, que ocupa um espaço importante. E evidenciar também que o que a gente faz hoje não é uma coisa nova e que antes de mim, antes de Bruna, vieram outras pessoas e que é importante no enfrentamento, por exemplo, ao epissemicídio, a gente lembrar o nome dessas pessoas e lembrar que elas estão aí, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional, abrindo os caminhos mesmo, né, na luta, nas trincheiras, para que a gente hoje pudesse estar aqui, né, para que eu, Midian, assumisse a minha identidade, assumisse o meu cabelo e me visse enquanto uma profissional negra capaz de ocupar diversos espaços. Aí eu só quero trazer uns livros que eu aprendi isso com Vilma Reis. A imprensa negra no Brasil do século XIX, não sei se dá para vocês verem, que é da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é historiadora e jornalista. Vocês
precisam entender um pouco como se conformou a imprensa negra no Brasil. Então, esse enfrentamento ao racismo é feito há muito tempo. Aqui também da Ana Flávia, o Escritores de Liberdade, que conta, não sei se dá para ver, tem muito sol aqui, que conta a história de José do Patrocínio, de Luiz Gama, de Machado de Assis, e de algumas mulheres que, por conta da história, por conta das interseções do machismo com o racismo, não tiveram seus nomes registrados na mídia, na imprensa e na história do Brasil, né? Essa nossa lógica de memória é muito apagada, vocês sabem, mas a Ana Flávia fez um trabalho interessantíssimo sobre isso. Falar de Rosane Borges, que há muito tempo também é uma mulher negra que vem ocupando o espaço da academia e dando visibilidade para outras pessoas pretas, enfim, várias pessoas, o próprio Muniz Sodré. E aqui eu estou falando do campo da academia, tá, gente? Porque vocês precisam também ter esses livros que são tipo bíblias, palavra horrível, mas é isso que eu vou falar, para a gente poder estar acessando a nossa historicidade. E aí, fora do campo da comunicação, é muito importante entender o que é essa lógica do ser mestiço no Brasil, né? Eu odeio falar miscigenação e ser mestiço, mas, enfim, o que é ser população negra, pretos e pardos, entendendo como isso aconteceu. Aqui é o livro sobre Identidade Nacional e Identidade Negra, do Kabengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil. E, enfim, né, claro, sempre, para entender esse processo histórico, Abdias do Nascimento, tá? Que é o quilombismo, procurem, e eu tô falando pra caramba. E, por fim, dentro disso que a Bruna falou, de entender como essa lógica racista dialoga com o punitivismo e com a criminalização dos corpos pretos, entender segurança pública é fundamental, né? Entender essa lógica também das violências simbólicas. Então, a gente tem aqui a Michelle Alexandre, com esse livro sobre racismo e encarceramento em massa, e aqui a gente tem a Ana Flauzina, maravilhosa, com Corpo Negro Caindo no Chão, que é sobre o sistema genocida do Estado brasileiro. E por que eu trago isso? Não tem como ser comunicador, não tem como ser jornalista, não tem como fazer enfrentamento, não tem como lutar por direito humano, sem entender que direito à comunicação também é um direito humano fundamental, sem entender o que é o racismo e sua lógica e como ela se estrutura no nosso país. Então, assim, por exemplo, o que é que o Silvio de Almeida traz para a gente? Que o racismo não é um ato, Silvio de Almeida, do livro Racismo Estrutural, mas é um grande pesquisador, um homem da área do direito, um homem da área da educação, né, vocês sabem. O racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. É, sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade e de privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. Ou seja, ele está aqui explicando para a gente que o racismo faz parte da conformação da nossa estrutura, né? Nossos corpos são corpos que as narrativas apresentam na conformação do Brasil desde sempre como corpos animalizados, como corpos objetos, como corpos feitos para serem expostos. E a gente, quanto comunicador, e sobretudo os comunicadores brancos também têm que estar na luta antirracista, mas a gente, quanto comunicador negro, também tem esse desafio de nos colocar nesse lugar que a gente entende a vulnerabilidade, que às vezes a gente também não quer falar da vulnerabilidade, mas que a gente tem que fazer um enfrentamento ao racismo nesses espaços e que já é uma dor extremamente pesada que a gente carrega no dia a dia. E nem sempre a gente quer carregar essa bandeira no trabalho. Eu só fui carregar essa bandeira muito tempo depois, né? Eu trabalho com, enfim, não só academia, mas trabalhei muito tempo em impresso, fiz abertura, produção para o impresso, cobertura para o jornal, para o online, fui editora do jornal Correio. Hoje eu estou com pautas raciais, né? Tem 10 anos aí que eu tenho essa relação com o Correio e com a Rede Bahia, que é essa rede que tem essa TV que demitiu esse homem que a Bruna comentou, né? Então, a gente precisa também se atentar a como está dentro dos espaços e estando dentro dos espaços, porque é muito difícil a gente também romper com esses espaços, é o mesmo que ocorre na academia, né, nas universidades, enfim, eu tenho mestrado na UFBA, a Bruna está fazendo doutorado, e a gente sabe que é um espaço também extremamente embranquecido e a gente precisa fazer enfrentamentos dentro. Então, a gente precisa também ocupar esses espaços e pensar como mudar as narrativas e também como subir dentro de degraus dentro desse espaço, né?
Linda Bezerra é uma editora negra e que é muito importante ter ela ali. Para mim, foi muito importante ter mulheres negras em todos os espaços que eu passei de comunicação. Em assessoria de imprensa foi Raquel Quintiliano, no jornal foi Linda Bezerra, em Nações Unidas, que é onde eu atuo também na área programática, foi a Fernanda Lopes, e aqui eu dou o nome das pessoas, porque a gente tem nome e sobrenome. E se a gente não dá o nome e sobrenome, Lélia Gonzalez já nos diz, o racismo vem e dá o nome que quiser. A gente vira neguinha, a gente vira o apelidinho, a gente vira qualquer coisa. Não, a gente tem que se posicionar, falar o nosso nome e nosso sobrenome, tá bom? E aí o Silvio de Almeida, ele também fala que existem umas diferenças, né, sobre o racismo. Um que é o fenômeno sistêmico, que é o próprio racismo. Outra coisa é o preconceito, que é o julgamento prévio, né, que é uma coisa mais ligada ao sentimento. Outra que é a discriminação racial, que é o tratamento ao outro. É aquilo que é ligado à ação. Então, a gente precisa entender que a gente precisa nominar o racismo quando a gente fala de um fenômeno sistêmico, tá? Porque muita gente fala, preconceito não. Vamos dar nome àquilo que tem que dar nome. E é isso, está tudo interligado e tem coisas diferentes. Igualdade racial é diferente de equidade racial. Igualdade, a gente está falando de uma lógica de compreensão que as pessoas têm que estar ali no mesmo lugar. Massa, a gente quer igualdade em direitos, mas a gente também quer equidade. Porque, vamos lá numa lógica beabá para vocês entenderem a diferença. Estou aqui, Bruna, vou pegar você de exemplo, viu? Estou aqui, eu com meu 1,79 m, não sei se Bruna tem 1,60, 1,65, uma coisa assim. Estamos aqui tentando ver um jogo de futebol e a gente não consegue, ela não consegue, no caso, eu consigo, porque eu sou mais alta, ver o jogo. O que é que a gente pode fazer por Bruna? Bota um banquinho para ela subir e... Pô, Bruna, 67, né? Enfim, para ela poder subir e ver o jogo também. Tá entendendo? Isso é equidade, é promover espaços, possibilidades de acessão para as pessoas, para garantia de direitos e para crescimento, sobretudo nos espaços de educação. Isso é equidade racial e é por isso que a gente também tem que trabalhar no âmbito da comunicação. Eu não sei vocês, acredito que aí nesse curso vocês não sofreram isso, mas eu entrei na faculdade muito nova, né? Eu tenho 33, eu entrei com 18 anos e nos meus 19, quando eu estava fazendo aula de telejornalismo, a professora que eu gosto muito, foi minha orientadora, uma pessoa maravilhosa, né? Mas, enfim, mulher branca, dentro dos padrões dela, disse para mim que meu cabelo não fazia parte daquela estética televisiva. E, assim, eu alisei o cabelo para fazer a aula de telejornalismo, porque ela disse que meu cabelo chamava mais atenção do que a notícia. Então, assim, isso é violência. Isso é violência institucionalizada. Isso é racismo sistêmico, né? E num processo de educação. Então, a gente tem que entender que e ainda mais eu sendo uma mulher preta retinta, porque ainda tem isso, né? A gente tem que entender o colorismo e a pigmentocracia e como isso impacta também nos espaços de ocupação, de empregabilidade, de trabalho. Quanto mais preto a gente é, os efeitos do racismo caem na gente de uma forma muito maior. Enfim, eu só fui entender depois essa violência muito depois. Porque isso acabou incutido na minha mente que eu sou muito boa mesmo de escrita e que era só o espaço que eu podia trabalhar. Estão entendendo? Perdi várias oportunidades de estar na frente da tela, porque para mim aquilo não era meu espaço. Meu caminho na comunicação poderia ter sido outro. Adoro meu caminho que eu fiz, nossa, incrível, mas eu poderia ter ido para outros espaços. Enfim, é só para entenderem também como isso impacta a gente. Pelo amor de Deus, me diz aí, Bruno, no chat, quanto tempo eu tenho, porque eu falo muito. E aí, a lógica da branquitude também na ocupação desses espaços é preciso a gente discutir, né? Porque, por exemplo, a Cida Bento, do CERT, ela fala assim pra gente sobre o que é a branquitude. Então tem um tempinho, tá. O que é a branquitude? É o lugar de privilégio racial, econômico e político. É o território do silêncio, da negação, da interdição, né, da neutralidade do medo. Ou seja, quando você silencia uma situação, você não está sendo neutro, você está sendo transparente. Tem uma mulher chamada Vilma Reis, eu já testei ela aqui, ela fala assim, a gente não está nos espaços para ser manso, a gente está nos espaços para fazer transformação. Se você ocupa um espaço e você não faz com que aquele espaço seja um espaço de contribuição para a promoção de direitos e para a transformação social de pessoas que mais precisam, que são vulnerabilizadas, você está ali a passeio. E aí, gente, sei que ninguém tem a obrigação de estar querendo salvar o mundo, não. Mas é importante a gente entender que onde a gente chega não dá para ser manso, dá para ser pacífico.
mas não dá para ser manso, sabe? A gente tem uma função social e a nossa profissão, o nosso curso, estudar a ética do jornalismo, da comunicação como um todo, estudar direitos humanos, entender que a comunicação é direito humano fundamental, tá lá, artigo 19, é o básico, e é isso. Eu gosto de falar muito da Vilma porque eu sou fã, minha formadora, assim, do movimento social negro, feminista negro. E aí, por exemplo, o que é a representação social? Não tem como a gente falar de comunicação sem falar de representação social. O que é que foi, por exemplo, Xuxa e Paquitas, né? Quando a Xuxa... E tudo isso, né? A Xuxa tem várias histórias, mas quando a Xuxa tem um grupo de meninas que são consideradas as mais bonitas, e são todas loiras, são todas brancas, e que não possibilitam que a gente, enquanto população negra, enquanto meninas negras, nos observemos e nos vejamos ali refletidas naquele lugar, isso é nos afastar. Isso é trabalhar com o imaginário social, isso é trabalhar com o simbólico. E foi assim na comunicação durante muito tempo. Aqui na Bahia a gente tem a Wanda Chase, uma mulher de 70 anos, que abriu caminho para muita gente, mas ainda somos muito poucas aqui na Bahia ocupando esse espaço de visibilidade na TV. Âmbito nacional, a mesma coisa. Ainda são poucas, né? Massa para a Aline, né? Massa para a Maju, massa para a Karine, massa para tantas mulheres que estão ocupando, mas ainda são muito poucas porque nós somos a maioria da população no Brasil. População negra, parda e preta, porque é isso, gente. Quando alguém falar que é negro, você entende que a pessoa é parda, a cor de Bruna, e preta, a cor de Midian. Todos somos negros. Então, por favor, não confundam isso. Então, nós somos a maioria e a gente não está representado na maioria. E aí, o que eu trago para vocês também? É importante a gente dar visibilidade para os espaços de comunicação negra, né? A gente tem Site Mundo Negro, Portal de L10, Correio Nagô, que vem fazendo muito processo formativo em comunicação e educação antirracista há muito tempo, são mais de 10 anos. As Cogiras, que é a Comissão de Jornalistas Negras, a PAN, que é a Associação de Produtores do Audiovisual Negro, Notícia Preta, Alma Preta, são pessoas que estão aí atuando nessa comunicação, a gente precisa consumir isso. Ia falar aqui de Mani Sodré, mas vou passar. Falar também que esse espaço que a população negra ocupa no passado, por exemplo, como que a gente era visto, vou dar só um exemplo nos jornais, tá? Lá em 1900, bolinha. Na Rua da Quintanda, número 29, precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa e dar-se-lhe de comer. Quem o tiver, dirija-se à mesma casa. Quer dizer, né? Nós éramos vistos como produtos. Então, isso no passado. Tem outras coisas aqui que eu poderia compartilhar com vocês, mas estou sem tempo. Enfim, uma pessoa estudante de medicina branca, né? Essa pessoa foi presa com não sei quantos quilos de cocaína. Eu sou antiproibicionista, não estou pegando aqui na lógica do punitivismo nem do antiproibicionismo. Estou só avaliando enquanto notícia. Essa pessoa é estudante. Mas se uma pessoa que consome a substância psicoativa como usuário, mas está com grama, enfim, ou qualquer coisa, é uma pessoa preta, é traficante, né? Porque essa é a lógica do imaginário que criminaliza e julga os nossos corpos, é um processo histórico. E aí, como está acabando o tempo, eu não tenho mais tempo de falar, eu queria só trazer para vocês algumas dicas de como ser antirracista em qualquer espaço que vocês atuem, sobretudo de trabalho mesmo, assessoria ou impresso. Assumir uma postura diversificada na escolha da pauta, tá? Não criminalizar a pobreza, porque quando se criminaliza a pobreza, criminaliza, em sua maioria, os corpos pretos. Não naturalizar violências cometidas contra pessoas pretas. Chacinas são chacinas, mortes são mortes, pessoas são pessoas com nome, sobrenome, história e família, com dores. Então, parar de achar que um homem encontrado na rua é só um corpo encontrado na rua, é uma pessoa que foi morta com a história. Definir, em caso de situação de risco da fonte, os critérios de abordagem, ou seja, não exponham pessoas que estão vulnerabilizadas, que não têm como se defender, que não têm proteção, enfim, né, da justiça, que não tem nada disso, tem que ter muita consciência ética. Sempre parar de estar mostrando as pessoas em contexto de vulnerabilidade nos espaços de comunicação. Porque, assim, poxa, se você pode mostrar uma imagem positiva de uma mulher, de um homem, para ilustrar um conteúdo, é melhor do que mostrar essa pessoa. Chega dessa narrativa, que aí entra na lógica da semiótica antirracista também, que a Bruna trabalha, que é de trabalhar aquela imagem para criar um sentido de pobreza, de vulnerabilidade, né? A gente não tem só essa lógica construída, né? Que mais... Enfim, tem outros aqui exemplos sobre não ter padrões eurocêntricos de beleza,
não animalizar os corpos pretos, né? Porque o corpo do homem negro é sexualizado e o da mulher também. E a gente sofreu muita violência historicamente. Não normalizar essa sexualização, nem associar pessoas negras a animais, né? Enfim, que tem pessoas que chamam de macaco, não sei o que. Considerar também as perspectivas internacionais de gênero e raça, porque as dores dos homens negros, as dores das mulheres negras, as dores da população LGBTQIA+, enfim, as dores são diferentes em camadas diferentes, porque somos diferentes. Né? Queremos todos promoção da equidade racial, mas temos todos trajetórias diferentes. E, por fim, só dizer, para lerem ainda também, se possível, o livro Racismo Linguístico, do Gabriel Nascimento, o Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digital, do Tarcísio Silva, enfim, e ver os guias de comunicação antirracista da ONU Mulher, que é o Gênero, Raça e Etnia, e o Mini Manual do Jornalismo Humanizado, do Tink Olga, além do pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Para finalizar, já estou acabando, Bruno, só queria trazer aqui um trecho, eu tenho falado muito nesse mês, do Limeira, que não está mais entre nós, um poeta, que ele fala dessa lógica do zumbi, né, essa lógica da gente falar da nossa história, de mostrar que zumbi não pode... Essa lógica, zumbi tinha escravo, vamos parar com isso, gente, isso não existe. É só narrativa para poder deslegitimar a nossa história, a nossa memória. Ninguém fala que a comunidade de Palmares tinha mais de 30 mil pessoas. Ninguém fala que a comunidade de Palmares existiu durante 100 anos. Ninguém fala que a comunidade de Palmares é um lugar que abrigava pessoas, inclusive brancas, que sofriam violências, que estavam lutando, né, na frente da luta antirracista. Então, a gente precisa saber mais da nossa história, entender esse contexto de memória. E, por fim, Bruno, já estou largando aqui, o Limeira fala o seguinte: por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo. Se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Isso quer dizer o quê? Se esse espaço, que é um espaço ideal de sonhos, de luta, de sobrevivência num período de violência tão grande contra a gente, não existia, não existe mais, foi derrotado lá durante 7 anos que os bandeirantes ficaram em cima para destruir, a gente vai refazer Palmares. A gente vai transformar Palmares onde a gente ocupar. Então é isso. Só queria trazer isso para vocês. É isso. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Midian. Muito bom essa contribuição. É importante, como você falou aí, questão da invisibilização. Até volto um pouco no comentário da Bruna, né? Nessa questão que falaram para você que o seu cabelo não era adequado. Da forma como o racismo ele se mostra dessa forma invisível, dessa forma mansa, né? Que é uma piada, que é uma dica, que é só um toque. Mas isso é violento, isso molda a nossa mente de forma violenta, né? E como o papel do jornalismo nessa questão é ser contundente nessa coisa, não é ficar de vamos ouvir os dois lados, vamos tratar isso com... Não, é ser contundente, temos que ser antirracistas, não tem outra questão. Assim como o jornalismo tem que defender os direitos humanos, tem que defender a pauta antirracista, não tem refúgio disso. E muito importante que você falou, essa questão da naturalização das mortes, todo dia martelando nessa mesma questão, mostrando o corpo negro como um corpo matável, como um corpo que até essa fetichização da violência, né? Que é até uma questão que, se você sair do jornalismo, ela entra, por exemplo, na questão do audiovisual, da narrativa, do cinema, da novela, como mostra um corpo negro como um corpo que sofre, e ele sofre para poder crescer, mas não precisa disso, não precisa dessa naturalização dessa morte. Que isso cria problemas como, por exemplo, com a chacina do Realengo, que matou 28 pessoas esse ano, e você tinha pessoas defendendo essa questão. Mas eram todos bandidos. Mas como assim? Não houve esse questionamento. Não há um questionamento, por exemplo, de ações policiais, porque isso é naturalizado, porque a polícia é a fonte oficial e pronto, acabou, não tem o que questionar. Essa naturalização de mortes que leva mais ou menos a gente está aqui. Também a naturalização da nossa perda de história. Não sabemos qual é a nossa história. Você citou o Morro do Zumbi, o Quilombo do Zumbi, que hoje é alvo de fake news, hoje é alvo dessas versões falsas. E também tem outras questões, por exemplo, do Morro da Teresa de Benguela, no Mato Grosso, que a gente não ouve falar, mas não, foi uma questão muito, muito importante, muito interessante na nossa história. A gente não sabe das pessoas negras na construção desse país. Um ou outro, mas o foco é sempre na população branca, mesmo que hoje a população negra seja quase 60% do nosso país. É muito interessante isso que você falou também, que contribui aqui com o nosso debate. Queria abrir agora para perguntas.
A gente tem aqui a pergunta da Bianca, que ela fala que acho muito interessante essa relação com a psicanálise. Quero super ouvir um pouquinho mais depois. Se a Bruna puder falar um pouco sobre essa relação que ela falou aí do Fanon, e a psicanálise e o racismo, e como ele se dá na mídia. Então, o que o Fanon vai dizer é justamente o exemplo que Midi trouxe é sintomático, né, sobre as paquitas. Como toda essa representação, todo esse espaço de construção da representação, ele vai estar construindo uma equivalência da humanidade, da condição humana para o corpo branco, e aí também vai ter a equivalência da beleza para o corpo do branco, a equivalência de valores que são valores do bem associado a um corpo branco. O Fanon vai dizer que a população negra, ela vive a experiência do não ser, o sentimento do não ser, ou seja, se aquilo ali é o que é, e eu não sou aquilo, eu simplesmente não sou. Então, se há já na condição de seres humanos uma condição estrutural de vazio, que o Freud, o Lacan, outros vão dizer, que todo ser humano ele tem essa condição estrutural psíquica de um vazio, de uma falta, a população negra vai ter isso muito mais aprofundado num contexto colonial ou num contexto racial de sociedade racializada que vivemos. Justamente porque essa violência ela vai operar exatamente na constituição dessa subjetividade. Então, existe toda uma condição objetiva, o período da escravidão, todas as consequências da escravidão que nós herdamos até hoje, né? A pauperização da população, a falta de acesso, e isso sendo reproduzido como natural através dos meios de comunicação. Tudo isso vai fazendo com que se acumule um sentimento de vazio, de não existência, de não possibilidade de interdição da minha existência nesse espaço. É como se a existência desse corpo negro estivesse de fato... É de fato como se coloca, né? E aí, hoje a gente tem muitas pessoas negras ocupando muitos espaços e precisamos visibilizar essas experiências. Eu vi aqui outra pergunta falando como reverter isso. Olha, não existe uma reversão automática, né? Mas Midian trouxe algumas dicas. Eu acho que tem sim algumas coisas básicas assim, né? Que é a importância da gente visibilizar a possibilidade, as múltiplas possibilidades de existência de pessoas negras para criar referência, criar possibilidade de reconhecimento, de identificação, ampliar as possibilidades de identificação da juventude negra, por exemplo. Então, eu posso ser médica, eu posso ser cientista, eu posso ser jornalista, eu posso ser apresentadora de TV, ou escritora, ou psicanalista, ou pesquisadora, professora. Então, acontece que a ocupação desses espaços no dia a dia, mas também a representação sobre essa ocupação, a construção ficcional, né, de novelas, de personagens, tudo isso contribui muito e opera também nesse lugar da subjetividade e do sentido. O que eu acho que a gente precisa cada vez estar mais atentos, e aí as leituras que Midian trouxe e o que eu tenho trazido também, e eu acho que tanto o campo da semiótica como o campo psicanalítico nos ajuda, é entender que o combate ao racismo e a construção de uma sociedade sem racismo, que o que a gente quer é acabar com o racismo, né? Que a gente quer podermos, de fato, um dia nos relacionarmos independente dessa categoria raça, que é uma categoria sociológica, para dizer que fenótipos diferentes de seres humanos devem ser... que a ciência já comprovou há muito tempo que não tem diferença do ponto de vista biológico, né? Tem diferença apenas fenotípico, e isso sustentar uma opressão, uma desigualdade, uma relação de poder, inclusive uma agência de quem vive, de quem morre, né?
de quem pode viver, de que vida importa, de que vida não importa, né? Então, qual é a grande pauta que unifica a população negra internacionalmente? Vidas negras importam. É primário, né? A gente ainda está numa pauta muito primária. A gente está lutando por direito à vida, né? Então, é só entender que não, como o racismo ele é ardiloso, enquanto esse sistema que se retroalimenta e que está emaranhado em um conjunto de coisas, estruturas, símbolos, inclusive subjetividades, é só não acreditar que uma coisa só dá conta. Né? Então, a gente sempre tem dito, a discussão sobre representatividade não pode, de maneira alguma, estar desconectada de uma prática de combate ao racismo. Porque aí pode cair no lugar que Vilma Reis fala e que Midian trouxe. A gente não pode ocupar esses espaços para esvaziar a historicidade dessa ocupação. A gente não pode ocupar esses espaços para ter uma postura mansa, subserviente, né? Para topar as violências só para dizer que estou lá. Né? Tem que estar lá com papel, com propósito, com horizonte estratégico. Né? E esse horizonte estratégico é trazer mais gente, trazer mais de nós, mas é também mudar a estrutura interna. Porque a gente não quer trazer mais de nós para estar sofrendo o que a gente sofre. A gente quer trazer mais de nós para ser um pouco melhor, né, Midi? Tem que ser um pouco melhor, ainda tem essa lógica que a gente reproduz e que muitas vezes nos nossos próprios movimentos a gente acaba reproduzindo, né? Se foi duro para mim, tem que ser duro para você, né? Temos que incorporar um pouco mais a lógica Ubuntu, né? Se foi duro para mim, que seja um pouco menos duro para você, porque eu já passei e já consigo te dizer, olha, tem um caminho aqui que consegue doer menos. Ô, Bru, só para contribuir, tem um livro para a Bianca, se ela quiser, que é de uma mulher chamada Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro, que é um livro que é o beabá, assim, para a gente no campo da saúde mental e das relações raciais, né? Infelizmente, a Neuza acabou, né, falecendo, cometeu suicídio, era uma mulher acadêmica fantástica, mas também entrar nesse campo é um campo muito difícil e na profundidade que ela atuava também. E uma outra mulher para ler é a Grada Quilomba, que ela vai pegar, né, a lógica de que a mulher negra é o outro do outro, né? Quando a Simone de Beauvoir fala que a mulher é o outro do outro, a mulher negra é o outro do outro do outro, né? Ainda é mais difícil ainda entender nossas especificidades enfim, e existir, né? Como a Bruna bem trouxe. Só uma contribuição rapidinha. Legal. Estou aqui também com a pergunta do Pedro. Qual o impacto de associar o corpo negro apenas a temas como violência, pobreza urbana nos jornais, principalmente telejornais policiais, e como reverter isso? Começo? Posso falar aí, Bruno? Vou falar. Pode. Rapaz, qual o impacto, né? O impacto é a continuidade dessa lógica que a gente já tem historicamente de mostrar os nossos corpos como corpos passíveis de serem violentados e naturalizar a violência dos nossos corpos, né? Abordagens policiais. Bem, como é que eu vou explicar para você? Eu fiz um mestrado numa comunidade aqui chamada Calabá e eu entrevistei os policiais da comunidade, entrevistei os jovens da comunidade, entrevistei as famílias desses jovens. Foram 5 jovens que eu entrevistei. Um deles, nesse processo, foi morto, assassinado na comunidade. Então, é um processo de violência que se naturaliza. Ele foi morto embaixo da câmera da base comunitária, porque as bases comunitárias aqui de Salvador são o mesmo que as UPPs do Rio de Janeiro, né? E são bases que existem para controlar, para vigiar essa lógica mesmo da Teresa Caldeira, da Cidade dos Muros, do Vigiar e Punir também, de vigiar esses corpos, mas também de passar uma falsa sensação de segurança para a população branca da comunidade, que na verdade não é segurança, é também viver dentro de uma outra lógica de controle. Mas esse menino foi morto ali, num jogo de dominó, a facadas, e os policiais viram e tudo bem. E as pessoas que cometeram crime, tá tudo bem. E ele foi morto em frente à casa da avó dele, e tá tudo bem. Entendem? É uma lógica de violência que brutaliza, que animaliza. E nem com os animais a gente tem que ter essa lógica, né? Que desumaniza mesmo a nossa existência. Então, quando a comunicação, por exemplo, se a Cauã é assassinado dessa forma,
e um comunicador, seja negro ou branco, cobre essa morte como a morte de um jovem adolescente assassinado numa discussão, numa mesa de jogo só, ou assassinado e um corpo foi encontrado na rua, isso é tirar toda a história desse menino. É tirar toda a memória, é desumanizar, é desrespeitar. É a mãe dele, sabe? A avó dele, Dona Anitta, ficar ainda mais, ser mais violentada. Todas as vezes que pegam a história de uma pessoa, Bruna sabe, porque ela trabalha no Corra, e eu trabalhei no Corra também antes de Bruna, durante um tempo. O Corra trabalha com pessoas em contexto de extrema vulnerabilidade social. Quando o Corra começou a dar visibilidade para essas pessoas a partir das suas histórias de vida e dos processos de transformação e da humanização desses corpos, e, gente, são pessoas que estão na rua e são pessoas que, sim, cometem situações infracionais. Ninguém está julgando ninguém. A gente precisa, enquanto comunicador, ter uma lógica antipunitivista e antiproibicionista. Porque quando a gente proíbe o consumo de substâncias psicoativas, quando a gente criminaliza o uso de substâncias psicoativas, por exemplo, quando a gente julga um menino que usa maconha, chama esse menino de maconheiro e justifica porque ele foi preso por conta do uso da droga, a gente só está reforçando esse sistema de segurança pública, esse sistema de justiça que violenta os nossos corpos. Porque todo mundo sabe aqui que gente branca vai para a rave consumir droga e não tem nada. Mas o menino preto que está usando uma maconha, fumando um negócio, é enquadrado, toma tapa na cara. E a gente normaliza na comunicação isso. E acho que é justiça. E acho que isso é normal. Então, assim, a gente precisa entender. Um menino preto caminhando na rua pode tomar um tapa no rosto, que não vai ter nada. A polícia pode fazer o que quiser. E a polícia também vitimiza eles também. Porque eles, aqui na Bahia, sobretudo, a maioria é preta. E são usados dentro dessa lógica, uma lógica aí muito maior estrutural, de um sistema estrutural racista, que também violenta esses corpos pretos. Né? Então, assim, a gente precisa repensar tudo. Como a gente aborda, quem a gente entrevista, quais são as fontes. Polícia, não, para mim, não é fonte oficial. Para mim, polícia não é fonte oficial. O que eles dão é ideia já passada. E eu sei porque eu cobri polícia durante muito tempo. E é uma coisa bizarra. Eles usam a gente, inclusive, para construir as narrativas deles quando eles constroem violência, porque a verdade contada por eles se torna verdade. Estão entendendo? Então, assim, é um impacto realmente de violentar nossos corpos nessa perspectiva policial e reverter a gente ter outras fontes. É a gente olhar para as pessoas como pessoas, é descobrir qual foi a história dessa pessoa, é contar o que aconteceu, por que essa pessoa foi assassinada e o que é que está por trás disso. Ou contar porque essa pessoa não tem acesso a um serviço público e como é que o Estado, como é que o sistema não está possibilitando que essa pessoa simplesmente exista. O nosso direito de existir tem que ser questionado sempre na construção das narrativas, porque é isso, né? Como diz o grupo Ileaê aqui, até meu bem, Ileaê é um bloco de afro aqui de Salvador, até meu bem provar que não, negro sempre é vilão. A narrativa construída é essa, mas a gente tem que fazer o contrário. Acho que respondi, né? Queria comentar um pouquinho, acho que Midi foi numa questão chave. Existe uma gramática, não só no programa policialesco, mas no jornalismo acrítico, que infelizmente ainda é maioria em nosso país. Um jornalismo subserviente às instituições, subserviente ao patronato e subserviente ao poder, né? A quem está na estrutura de poder. A não ser que seja contra o interesse do patronato, porque se o interesse do patronato é questionar um governante que, teoricamente ou politicamente, diverge, aí sim o jornalista cresce, né? Cresce e se finge e se coloca numa crítica panfletária, num lugar crítico que é panfletário, que é muito mais na onda de destituir o outro. Essa questão das fontes é fundamental, porque o que ocorre hoje é que agentes de segurança pública chegam na comunidade aterrorizando, e esse jornalismo policialesco vai lá para legitimar essa violência. Como é que legitima essa violência? Quem dá a versão oficial é a polícia, e a mãe desse jovem, ela tem que se explicar, ela tem que se justificar, ela já está ali, comendo a dor de ter perdido o filho, de ter seu território criminalizado, de ter seu filho morto muitas vezes, porque cada vez que esse corpo ele é exibido, né, como mercadoria a ser vendida no horário do almoço, que inclusive é quando tem passado,
ele está sendo morto, tem uma morte ali simbólica se reproduzindo, a família está sendo morta também, a história está sendo morta. Então, eu acho que tem duas questões. Uma questão é essa, que é a forma como há uma cobertura completamente equivocada, e eu acho que é uma deformação, má formação, inclusive dos profissionais, que, de fato, estão ali naquela lógica, aprendem a fazer o que a política editorial, ou até tem que fazer, porque também vive precarizado. Nossos profissionais de comunicação também vivem precarizados, muitas vezes, em condições de trabalho que também reproduzem racismo pra caramba. Então, se é um profissional negro, piorou, e ainda bota muitas vezes um profissional negro para estar nesse papel de bode expiatório, que é quem vai para o território, que é quem também arrisca a vida, cobrindo um conflito. Por outro lado, tem uma outra dimensão, que é o seguinte: a gente está vivendo um momento de denúncia que é super importante, de violação dos direitos, inclusive pelos agentes de segurança pública, em que a gente tem gravado e circulado. Mas eu me preocupo, eu acho que tem uma dimensão e um limite que precisa ser observado nessa circulação de imagens de violência contra o nosso povo. As instituições nesse país precisa ter instituições para receber esse material. Não é esse material, na minha leitura, eu não acho que contribui para o combate à violência, essa circulação massiva de joelho no pescoço de gente preta no chão. Tem que ter uma forma, e não estou dizendo que eu tenho resposta, mas eu acho que nós temos que nos implicar em pensar, Midian, Bruno, Vanessa, pensar mecanismos de denúncia dessas violações que não incorram na banalização. Porque quando cai na lógica do algoritmo, lenhou. E aí vai ter um Chico César da vida que vai compartilhar, gente, licença, tem um conteúdo aqui, mas vai ter milhares de grupos de família no WhatsApp que vai compartilhar esse mesmo vídeo, dizendo aqui, ó, mereceu. Como é que a gente media? Eu tenho dúvida se é pela via do escárnio da violência, porque, pelo amor de Deus, gente, escárnio da violência contra a pessoa negra é o que a gente mais vê. Não é nenhuma novidade. Então, como é que a gente consegue produzir a denúncia? Eu não sei ainda, né? Porque, infelizmente, até os nossos órgãos que deveriam estar fiscalizando, o Ministério Público e tudo mais, a gente sabe como é que funciona. E os conselhos todos acabaram, né? Tudo acabou. E ainda tem isso, né? Uma política desidratada de monitoramento e controle social. É difícil. Mas eu tenho pensado que a gente tem que olhar com mais cuidado também para essa banalização da circulação dessas imagens, assim. Ô, Bruno, sabe o que eu pensei também? Que você está falando da gente ocupar esses espaços de poder político. Porque a gente tem que pensar que comunicação também, né, é política pública. Então, quando a gente pensa em comunicação e se formar para trabalhar só em redação, em jornal, em assessoria de imprensa, a gente não está entendendo que há outros caminhos que a gente pode ocupar também, que é fundamental, né? Enquanto direito, comunicação também é direito. E aí não só essa comunicação visível, como a comunicação mesmo da tecnologia, né? O próprio Tarcísio Silva, que é esse grande pesquisador da área da tecnologia, ele traz para a gente essa lógica. Como é que a gente fiscaliza essa nova comunicação que chegou? Que a gente está aprendendo ainda, né? Que a gente está dialogando ainda, essa onda de violência. Então, ocupar esses espaços públicos também é fundamental, lutar por essa fatia também. É um campo que está muito fragilizado por conta do atual governo e que a gente precisa voltar a se organizar, como bem trouxe a Bruna. Legal, até isso casa com a questão da naturalização, né? Da morte, a naturalização da violência. Tem a pergunta aqui do Murilo, uma penúltima pergunta, antes da gente caminhar para a última. Ele pergunta para a Midian, sobre a representatividade de pessoas negras nos telejornais. Você acredita que essa representatividade teria um impacto quando você sofria esse tipo de violência no curso, como você mencionou? Se hoje as pessoas tivessem um cuidado melhor nas universidades, teria um impacto mais positivo de representatividade nos jornais? Se aquilo que aconteceu comigo não estiver acontecendo hoje, não entendi muito bem, mas enfim. Murilo, eu acho que a gente precisa ficar muito atento nos espaços de educação, de formação, porque isso influencia diretamente
a gente ocupar os espaços, assim. Acho que hoje está muito, muito diferente, mas ainda é pouco, né? Sobre a representatividade, você quer ter um impacto quando você sofrer. Hoje, talvez, se fosse hoje, eu já não alisaria o cabelo, se eu estivesse estudando, né? Aquela que tinha 19 anos, adolescente ainda, eu não alisaria meu cabelo. Eu, inclusive, ia chamar a professora e ia falar, você é racista. Ela, não sou. Eu ia falar, sua atitude pelo menos está sendo. Eu ia pelo menos jogar ela na parede, ou ia jogar isso para coordenação, para direção, ia fazer um grupo na escola, porque assim, era uma fase que eram poucas pessoas. Eu fui estudante bolsista de uma faculdade particular, eu só entrei na UFBA depois, né, quando eu fiz mestrado. E nessa faculdade éramos poucos negros, e a gente se aquilombou. Né? E foi nessa faculdade que eu fui entender questões raciais, quando fiz minha graduação, que eu fiz um documentário sobre identidade quilombola, e aí, curiosidade, só para contar a vocês, eu descobri que a comunidade quilombola que fiz o documentário era a minha comunidade, onde minha avó nasceu, olha que loucura. Então, quer dizer, eu sou remanescente quilombola e eu nem sabia, né? Lá em Cachoeira, em São Francisco do Paraguaçu. Então, a fragilidade da nossa memória, né? Eu conversei com minha mãe sobre isso, minha mãe não me disse. Eu falei, minha mãe, tô indo para lá. Minha mãe não me disse que a gente é de lá, que ela ia para lá quando era criança. Então, que ela tem parentes lá. Então, nossa memória, nossa fragilidade é grande nesse nível, né, da população negra. E foi na faculdade que isso tudo aconteceu, né, porque eu consegui me aquilombar e entender questões raciais. Hoje, eu tenho certeza que a existência de Maju, como no passado, Wanda Chase foi importante para mim, ela estava na minha defesa. Como no passado, e hoje ela é muito minha amiga, como no passado a Glória Maria, mesmo sem ter essa lógica racial, né, sem, enfim, muitas questões, Glória Maria, mas eu a amo, eu a adoro, foi importante para a gente também. Hoje a gente está com um caminho mais aberto. Então, eu acho que hoje seria diferente se fosse comigo aquela situação. Hoje, ia ser pesado. A professora não ia ficar de boa, ela não ia nem me orientar, porque ia fazer tanta confusão, ela ia ficar chateada comigo. Mas hoje as coisas estão muito melhores. E vocês dialoguem com seus professores, porque muitos deles, às vezes, também fazem parte de um sistema que... É isso, né? Eles fazem parte do sistema, a gente está aprendendo tudo junto, né? E se ali, né, essas professoras que organizaram aqui, fiquem sempre atentos e dialogando com essas pessoas, esses atores que são estratégicos e ocupem também a academia, pelo amor de Deus. Sejam professores, né? Sobretudo população aqui negra. Eu estou falando aqui para os pretos, viu, gente? Para os estudantes negros que estão aí na Mackenzie, por favor, ocupem esse espaço também, porque representatividade importa mesmo. Quando as pessoas me enxergam nos espaços... Não sei se a Bruna passou isso, mas quando eu trabalhava no Corra, às vezes vinham pessoas cobrir coisa no Corra e perguntava quem era a assessora, e eu ia receber a pessoa. E os colegas de comunicação, da Secretaria de Comunicação, me perguntavam quem era a assessora. Eu falava, sou eu. Né? E isso sempre quando eram pessoas brancas, né, que iam lá. Então, vamos ficar atentos também para ocupar esse espaço da academia, porque nossos colegas falham demais. É muito absurdo. Legal. Para fechar aqui, a pergunta da Vanessa, a mesma pergunta, né? Falem um pouco, por favor, sobre os cursos que vocês ministram e como vocês analisam o impacto desse conteúdo na prática cotidiana do jornalismo e ou assessoria. Algum exemplo bacana para dividir com a gente? Quem quiser pode falar. Quer falar, Bruno? Eu falo primeiro. Eu falo. Bom, fazer propaganda agora é o momento de vender o curso. Mas a gente hoje, nós temos 4 cursos lá na Semiótica Antirracista. Um é o Racismo e Mídia no Brasil, uma abordagem semiótica. Ele traz uma leitura mais histórica e uma revisão. É para quem teve trauma com semiótica e para quem está a fim de entender a pauta racial. Então, a gente faz uma revisão dos principais conceitos da semiótica e vai dizendo onde é que eles nos servem para analisar o racismo midiático. Então, de algum modo, ele é um modelo e um laboratório para todos os outros cursos que a gente desenvolve. Aí a gente tem o Epistemologias da Imagem e o Discurso e Representação, que são cursos um pouco mais práticos, em que a gente trabalha mais conteúdo prático de análise mesmo, né? Principalmente o Epistemologias da Imagem, que é um curso todo pautado na análise de imagens, a gente vai analisando as imagens, trazendo os conceitos e mostrando como se faz análise, como se percebe essas nuances, né,
que se pode ter de um racismo ali no discurso, e tem também o meio de comunicação e sociedade, que é para falar sobre o momento que nós estamos vivendo, qual é o papel dos meios de comunicação no agenciamento da sociedade e tudo mais. Eu acho que a gente tem apostado na semiótica antirracista num lugar de sair da impotência. Porque muitas vezes, quando a gente traz apenas uma leitura histórica, que é fundamental e importante, a gente fala assim, danou-se, não tem jeito. Vixe, tá tão ruim que não tem para onde sair. E eu acho que a gente tem investido em mostrar que, olha, tem sim, tem caminho para desconstruir. Se foi construído no discurso, é pelo discurso também que a gente consegue desconstruir. Então, ao trazer esses exercícios metodológicos, práticos, trazer exemplos, inclusive, né, de comunicação, de peça publicitária, de filme, de reportagem, como fazer, olha como dá para fazer certo aqui. Olha essa experiência que deu certo aqui. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado sempre com isso. A gente busca as empresas, que a gente também tem trabalhado com parceria com empresas, para dizer, olha, a gente não quer fazer um curso para os seus criativos para que eles saiam deprimidos e se matem. Ai, meu Deus, sou racista, meu Deus. Não, nunca mais eu vou poder criar uma peça porque eu só crio tudo racista. A gente quer que ele saia dizendo, olha, eu consigo criar uma peça não racista, menos racista. Eu consigo ter um olhar crítico sobre o meu próprio olhar. Eu consigo ir e vir aqui. E é isso que a gente acha que é bacana, né? Então, é deste modo, essa é a missão da plataforma Semiótica Antirracista. Conectar essas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, tanto no campo da academia, quanto no campo do movimento negro, né, dos movimentos de combate ao racismo, que também produzem intelectualmente, e as esferas de produção dos discursos, profissionais de comunicação, agências, empresas de comunicação, que é quem está, de algum modo, com a caneta na mão, né? Com o papel de difundir e circular o discurso numa escala, né? Mais ampla. Mas é assim que a gente funciona. Curtam a nossa página, nos acompanhem, a gente também produz análises, resenhas, dicas, temos um conjunto de quadros lá na nossa página, seção semiótica, pensamento semiótico, em que a gente traz pensadores, autores, autoras. Temos feito um esforço de buscar para fora da semiótica, o pensamento semiótico para fora do campo. Então, Bell Hooks, por exemplo, não é uma autora da semiótica nem da comunicação, mas ela traz um pensamento que contribui, que está na esfera do sentido. Neuza Souza Santos, psicanalista, não era do campo da semiótica, mas o que ela traz ali contribui para essa leitura. Então, a gente tem encontrado, por exemplo, nas feministas negras, no feminismo negro, muitas pensadoras, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, a própria Sueli Carneiro, que tem contribuição para um olhar semiótico, né? E que, no entanto, nunca foram trazidas, né? Então, a gente tem feito essas conexões e a gente acha que o caminho é um pouco esse, assim. Todo mundo sofreu semiótica, né? Na faculdade, assim. Peirce, Soci, sei lá, essas coisas todas. Eu sofri demais. Ave Maria, a semiótica era muito cabeção na época. E quando a gente não tem uma lógica, né, Bruna, assim, de entender a parada, você vai consumindo aquilo que vão te dando, a mesma coisa de estética. E você não vai fazendo a fruição a partir da sua experiência. É a partir de um lugar que é um lugar totalmente distante. Então, muito bom mesmo. E, perdão, o ensino da semiótica muitas vezes não está comprometido também em conectar. Em dizer, olha, pega a sua experiência, que é outra coisa que a gente faz também. A gente parte de exemplos cotidianos. A gente traz a semiótica, que nem Muniz fala, bota para descer, aqui eu sou candomblessista, baixa aí esse pensamento, porque é uma ciência abstrata. E ciências abstratas também são importantes. A psicologia, a filosofia, só que tem que estar conectado com a vida, senão... E a gente na Combine, né? A Combine é uma iniciativa assim, que surgiu a partir desse meu processo dentro do Fundo Baobá, né? Que eu sou uma das líderes aceleradas
no Marielles, que é um programa de investimento em lideranças negras, e é um projeto que, assim, foi muito massa, que nesse processo de pensamento, meu coach, e achei muito massa, que era um coach branco, então eu consegui ter várias ideias a partir de uma lógica de um outro lugar, que é uma lógica de um homem branco, então para mim foi interessante dialogar com ele também. E ele falou, Midian, o que você mais gosta na vida? Eu falei, ai, cara, eu gosto de comunicar, eu gosto de trocar ideia com as pessoas, eu gosto de viajar, eu gosto de formar pessoas, sobretudo meninas pretas. Ele, então por que você não junta tudo isso? Porque eu queria fazer algo de mediativismo negro, né? Que envolvesse educação, educomunicação, mas isso é o que junta toda a minha história de vida, desse meu campo de atuação internacional, né? Que eu trabalhei e trabalho ainda em Nações Unidas. Trabalhei 5 anos como assistente de comunicação, de mídia, e agora sou assistente de programas. Então, assim, essa lógica internacional, que é uma lógica também que a gente precisa ocupar, gente. E aí, existe um mundo fora Brasil. O Brasil está de costas para a América Latina. Existe uma rede de pessoas pretas na América Latina que é incrível, que a gente precisa dialogar. Existe uma rede de pessoas no contexto dessa ligação afrodiaspórica que a gente tem, que está pelo mundo inteiro, inclusive nos dias 19 e 20, a gente está organizando junto com a rede de jornalistas pretos, que a Marcele coordena, e outras várias organizações, um encontro que vocês podem procurar, o Instagram deles é Jornalistas Pretos, mas chama assim, Os Novos Caminhos da Comunicação Produzida pela Diáspora Africana no Brasil e no Mundo. Então, a gente vai trazer algumas pessoas de comunicação internacionais. Nesse caso, é mais focado no jornalismo. Eu, dentro da Combine, não dialogo só com jornalismo, eu dialogo com comunicadores, e aí comunicadores formais, não formais, né, pessoas do campo da tecnologia, pessoas do campo da publicidade, enfim, vários ativistas digitais também. E o que é o objetivo da Combine? A gente intercambia essas informações, e eu estou com vários projetos que eu não vou trazer aqui para falar para vocês, ficando sério, vocês vão ver. Mas os processos formativos eu geralmente faço para empresas, esse processo de comunicação estratégica e de comunicação antirracista, ou faço em parcerias, mas tudo dentro da Combine. Já fiz com a Notícia Preta, com a Diaspora Black, com a ONG Crioula, com o próprio Fundo Baobá. Tem uma organização internacional que é a Afro Resistance, que também é nossa parceira e dialoga com a gente nesses processos formativos. Então, assim, nesse momento, o curso que está aberto é esse, que eu estou dentro da grade, que eu juntei a montar a grade, mas ano que vem a gente vai ter um processo de construção de redes, sobretudo de redes de estudantes de comunicação, para fazer intercâmbio com alguns outros países. Então, esse ano não está fechado, não, mas ano que vem já tem enfim, toda uma agenda, um cronograma, uma metodologia pronta para a gente dialogar. Esse ano eu me dediquei mais em construir, em consolidar a Combine aqui, nesses espaços de troca e fortalecimento. Sou eu, a Sharon Gonzalez, que é uma peruana que mora nos Estados Unidos. Ela é pesquisadora do campo do feminismo, mas também é periodista, jornalista, né? Tem também a Thais Ingui, que é do Rio de Janeiro, que é da UGIMA, e é uma mulher que também tem uma atuação no campo internacional, sobretudo ela era do movimento de juventude internacional, experiências no Panamá muito foda. E o Fernando Lopes, que é um designer aqui de Salvador também, que é muito legal e que é um grande colaborador nosso. Enfim, é isso. Se vocês quiserem seguir a Combine, Combine, que é comunicação baseada em inovação, raça e etnia, vocês seguem COMMBME, e eu tô lá também, Mídia Noelle, podem trocar ideia comigo, precisarem de qualquer coisa. Para a promoção do enfrentamento ao racismo, para a galera preta, eu sempre eu falo de graça, viu? Mas não sei, ainda não falo não. Mas se for gente preta me chamando, eu tenho essa fatia aí para contribuir, sim, tá bom? Muito feliz, muito grata pelo convite. Muito obrigada, Bruno, pela sua condução super leve. Muito obrigada, Bruna, também pela troca. Eu acho que foi um momento muito interessante para a gente estar discutindo sobre isso, né? Que bom que em 10 anos tanto mudou e agora a gente pode ter tantas referências e tantas pessoas e ainda tem que ocupar e tem ainda mais. Escrevam, só para finalizar. Publiquem as coisas, faz artigo, faz livro, não precisa ter uma editora não, gente. Faz o livro de vocês em PDF, circula. Escrevam. Muito obrigado, eu que agradeço. Então já anotaram aí as redes delas, por favor acompanhem. Vou chamar agora aqui então a professora Mirtza, a professora Cristine, para elas também adicionarem nesse papo aqui. Tudo bom, pessoal? Me perdoem, eu tive um problema técnico aqui no começo, mas felizmente
tudo foi resolvido. Vocês me ouvem bem? Então, eu queria dar a minha contribuição como professora da área de letras, para, juntando tudo isso que vocês falaram, ressaltando a importância, desse evento aqui, a gente está podendo realizar isso aqui no Mackenzie, porque, como vocês destacaram, muitas vezes tem assim aqueles atos que são para constar, que está tendo uma inclusão e tal, mas não uma prática. Então, não é uma declaração, não é um discurso que está colocado ali. A gente quis fazer um evento, realmente dar um espaço para vocês falarem, e isso eu acho que é muito importante a gente destacar. E aí, para finalizar e contextualizar um pouquinho isso, eu queria trazer para vocês a reflexão através de uma escritora, Noêmia de Souza, que é escritora moçambicana, não sei se vocês conhecem, mas maravilhosa. E ela tem um poema que se chama Lição, que fala um pouquinho disso, como que às vezes os discursos são muito interessantes, mas não há uma prática, Eu acho que a gente está querendo sair disso, realizando esse evento aqui, E ela diz assim, eu vou recitar para vocês. Ensinaram-lhe na missão, quando era pequenino, somos todos filhos de Deus. Cada homem é irmão do outro homem. Disseram-lhe isto na missão, quando era pequenino. Naturalmente, ele não ficou sempre pequenino, não ficou sempre menino. Cresceu, aprendeu a contar e a ler, e começou a conhecer melhor essa mulher vendida que é a vida de todos os desgraçados. Então, uma vez, inocentemente, olhou para um homem e disse, irmão, mas o homem, pálido, fulminou-o duramente com seus olhos cheios de ódio e respondeu-lhe, negro. Então, quer dizer, um pouco do que a Bruna trouxe, Eu acho maravilhosa a contribuição do Fanon, porque eu acho que ele vai ali no que há de mais cruel no racismo, que é plantar lá no interior de uma pessoa uma aversão à sua própria condição, um desejo, de alcançar a condição do outro, A pessoa que ela não percebe como os padrões, os desejos dela, os sonhos, são todos sonhos de branco, O livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, é impressionante, é um livro maravilhoso. E aí, não sei se vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade para me interromper. E eu acho o trabalho da Noêmia de Souza, que é moçambicana, faleceu em 2002, muito, muito bonito nesse quesito de denunciar, é uma voz combativa, denunciar, muitas vezes, um discurso que é bacana, que é correto, mas que não é acompanhado de uma prática. E tem um outro texto dela muito bonito, que eu gostaria de, com ele, encerrar, que diz assim, bates-me e ameaças-me, agora que levantei minha cabeça esclarecida e gritei, basta. Amarras-me grades e queres crucificar-me, agora que rasguei a venda cor-de-rosa e gritei, basta. Condenas-me à escuridão eterna, agora que minha alma de África se iluminou e descobriu o ludibrio, e gritei, 1000 vezes gritei, basta. Ó carrasco de olhos tortos, de dentes afiados de antropófago e brutas mãos de orango, vem com o teu cacetete e tuas ameaças, fecha-me em tuas grades e crucifica-me, traz teus instrumentos de tortura e amputa-me os membros um a um
esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta e basta. Então, queria só trazer para vocês a palavra de Noêmia de Souza, né? Uma poeta incrível, que eu acho que faz um pouco, né, esse trabalho de reivindicar, de denunciar. Então, queria parabenizar a todos, né? Agradecer muito a participação de vocês estão ajudando a gente a mudar, né? Porque o Brasil precisa mudar muita coisa, e nessa área racial a gente tem muito chão para percorrer, então, muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada, Bruna, obrigada, Midian, Bruno, pela mediação maravilhosa, a professora Mirtes aí, né, pela iniciativa do evento. Muito obrigada, Cris. Fico muito feliz com as suas palavras, né, que contribui aí para mesclar. O nosso curso é composto pela CCL, é composto pela publicidade, jornalismo e letras, e a Cris aí representando as professoras, né, o curso de letras, que tanto nos encanta, né? E assim como a fala das convidadas, eu fiquei assim muito encantada, estava ali nos bastidores. Olha, parabéns, Bruna, Midian, essa potência em vocês. Olha, tem que reverberar muito, né? Eu, mesmo sendo branca, estou aqui me colocando super à disposição, o que for necessário para ganhar força, porque eu acho que quanto mais a gente junta pessoas, né, em nome de uma discriminação, de questões de preconceito, como a Bruna bem colocou, e a Midian, que são questões muito amplas, né, e que são simplificadas, isso tudo podem contar com a gente, né? Fiquei muito feliz com o convite da Vanessa, que foi a professora que convidou vocês. Vanessa é muito do coração aqui. Ela que falou, Mirtes, vamos fazer esse evento? Eu falei, super, né? Eu venho já colocando esses eventos de vez em quando no Mackenzie, mas quando a gente tem pessoas, né, para juntar, juntas somos mais fortes, né? E eu acho isso muito, muito importante. Fiquei muito feliz também por você, Bruno, estar mediando a mesa, um aluno, né? Isso é muito legal a gente colocar nessa troca. E esse bate-papo, gente, eu gostaria que ficasse assim, né, à tarde, porque foi muito enriquecedor, foi muito, acho que todo mundo que está assistindo, a maioria, como eu coloquei, são brancos na universidade, mas há essa necessidade de abrir os olhos, né? E de não pensarmos numa democracia racial, que é algo completamente, né, mitificado dentro do nosso país. Então, se vocês exatamente não se colocarem com força dentro dos discursos e as práticas, as coisas vão, né, sucumbindo nessas próprias relações que foram colocadas pela própria história. Então, eu, como historiadora, sou da história, fiz na PUC, e aí eu tenho muitos colegas, né, que me fizeram olhar para essas questões. Então, Saloma Salomão, Amailton, são figuras ali que me puseram de frente a essas questões, que me fizeram abrir os olhos. Assim como vocês estão colocando isso para os nossos alunos. Isso é muito legal. Então, agradeço, e a gente pode estar encerrando, né? Obrigada, gente.